Salmo de número 31, versículo 9. Diz assim: misericórdia, Senhor, estou em desespero, a tristeza me consome a vista, o vigor e o apetite. Nessa noite eu quero trazer uma palavra ao teu coração com o tema: quando a tristeza bater. Quando a tristeza vem, o que fazer? Pode ser que você não esteja vivendo esse tempo, pode ser que você não esteja vivendo esse momento, mas tristeza é inerente ao ser humano. Todas as vezes que nós olhamos para situações, nós lembramos do que Jesus disse. E Jesus disse que no mundo tereis aflições. No mundo ele diz que nós passaríamos por situações difíceis. Tristeza é uma situação muito difícil de se viver. Mas lembrando a sua história, a sua vida, você lembra o dia em que você nasceu? Quantos lembram o dia que nasceu? Não lembra? Não é possível. Eu vou relembrar você então um pouquinho o dia que você nasceu. Você estava muito bem, obrigado, no ventre da sua mãe, confortável, estava maravilhoso, não tinha problema nenhum, verdade ou não é? Você não tinha choro, você não chorava, você não tinha fome, porque um tubo ligava você, um cordão no seu umbigo, e você era alimentado. Você não tinha problema nenhum. A temperatura que você estava era uma temperatura agradável, uma temperatura maravilhosa. Você começava a se desenvolver, você se desenvolveu, você viveu um tempo maravilhoso. Mas chegou o momento em que você estava bem, estava normal, estava tudo maravilhoso, e um belo dia você sentiu que você deu um giro de 360 graus. Você deu uma rodada dentro do ventre da sua mãe e você gritou: o que está acontecendo, mãe? E ela olhou para você e disse: está chegando a hora de você sair. E você olhou para ela e disse: não, eu não quero sair, porque aqui está tudo bom. Aqui está bom demais, deixa eu ficar quietinho aqui. Passado alguns momentos, você estava de ponta cabeça. Ah, que situação difícil. Estava tentando virar novamente para ficar numa posição confortável. Aquela posição estava apertando você. Parecia que a sua cabeça ia apertar, parecia que tudo estava doendo. De repente algo começa a te empurrar e você para e diz: o que está acontecendo? É as contrações da sua mãe para dizer: está na hora de você sair. E você começa a sair, mas começa a doer forte a sua cabeça. Você começa a ficar em desespero, se debate, tenta voltar. Vem alguém, puxa você, e quando sai para fora, você sai todo melecado, todo cheio de rosto, e você está assim, meio assim. Vem alguém com uma tesoura, corta exatamente o que alimentava você, o que te dava sustento, corta o teu conforto, você fica assim. Vem uma mulher, talvez assim, mal-humorada, com um algodão cheio de álcool, de um negócio assim, que queima, passa no seu olho, passa na sua boca, e de repente vem um camarada de verde, um camarada de branco, pega você, bota você no colo aqui, no braço, na mão, dá uma limpada em você, com assim, bem brusco, e você está assim, procurando, sereno, saber o que está acontecendo. Ele vira você e lasca um tapão no seu traseiro, e você logo diz: ah! E você grita. É verdade ou não é? Você lembra desse dia? Não? Gente, sabe o que mais me irritou nesse dia? Foi quando o cara me deu uma lascada. Na verdade, eu era tão pequenininho, nasci de poucos meses, que eu acho que ele não bateu com a mão, ele bateu com o dedo. E aquilo, né? Aí você grita, mas você não grita pelo tapa. Você grita porque você assusta, e quando você assusta, e você faz assim, aí entra ar no seu pulmão dilata, a dor vem, aí por isso você grita e você chora.
Aí ele vira e fala assim para a mãe: tá tudo bem. Bem para ele que bateu, para a gente que apanhou. A gente estava chorando, a gente estava em desespero e gritando. E aí vem os momentos da vida que começa a sua trajetória. Parecia que estava tudo bem, parecia. Desde o momento em que você nasceu, você começa a viver situações que te levam para a tristeza. Pastor, mas então o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tudo a ver. Abra comigo o Salmo de número 42. Vai um pouquinho mais para frente, o Salmo 42. O salmista, ele vai relatar, e aqui nós vamos tirar o que fazer quando nós estivermos vivendo um momento de tristeza. Olha o que diz o Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzido à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que se festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão abatida dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte de Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim. Perguntam-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Todos nós estamos sujeitos a tristezas. Muitos já estão em um estado tão avançado de tristeza que entra em uma outra área chamada depressão. A tristeza tem o poder de abater. O Salmo de número 13, o versículo 2, o salmista diz assim: até quando tereis inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Ele estava vivendo momentos terríveis na sua caminhada, na sua história. O salmista, no Salmo 42, ele vai dizer: Senhor, por que essas coisas estão acontecendo comigo? E ele faz uma oração para ele mesmo, e ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Ele pergunta para ele mesmo por que está vivendo esse momento de tristeza. Precisamos identificar a raiz da nossa tristeza. As razões naturais são passageiras. Olha para o teu irmão aí e diga para ele: as razões naturais são passageiras. E o que são e quais são essas razões naturais? Razões naturais: um luto, ele se passa. Por mais doloroso que seja, a gente consegue viver e a gente consegue ir adiante quando perdemos alguém. Uma perda, uma injustiça, a saudade, problemas familiares,
desavenças. Essas coisas trazem tristeza, mas elas são passageiras, elas passam. Esses dias eu estive em Belo Horizonte e quando cheguei, a minha mãe olhou para mim, me deu um abraço e falou comigo. E ela disse assim: tem momento que me dá uma tristeza assim tão grande, mas uma tão grande, que eu não consigo explicar. Aí eu disse para ela: mas por que essa tristeza, mãe? Ela disse para mim: por causa da saudade que eu sinto de vocês. Saudade traz uma tristeza muito forte, traz um abatimento. Agora existe, isso é natural, trazer tristeza ao nosso coração, mas existe causas que são diabólicas, que causam dor, e elas não são passageiras, a não ser quando são resolvidas dentro de nós. Se nós não resolvermos, essas questões são passageiras, elas passam. Mas se nós não resolvermos questões que são consideradas diabólicas, jamais viveremos uma vida feliz, sempre viveremos triste. Quais são elas? Raiva, amargura, inveja, medo, rebeldia, desobediência. Essas não passam com o tempo. Essas coisas ficam impregnadas dentro de nós e nós não conseguimos passar por esse momento se não confessarmos a Deus. Mas deixa eu te dizer uma palavra. A Bíblia diz para confessarmos os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quantos creem que você confessa seu pecado para Deus e Ele te perdoa? Essa é real, você é crente, você crê nessa verdade. Isso é verdadeiro, você confessou para Deus e está perdoado. Mas a mesma palavra diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, não para ser perdoado. Porque quem pode perdoar chama-se Deus. Mas a Bíblia diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados, sarados. Se eu confesso meus pecados para Deus, eu recebo perdão. Mas amanhã eu estou vivendo a mesma coisa novamente. Mas quando eu confesso os meus pecados para Deus, recebo perdão. E eu confesso o meu pecado, as minhas mágoas, as minhas invejas, as minhas desobediências, as minhas rebeldias, os meus medos, as minhas amarguras. Quando eu falo isso para o meu próximo, eu estou liberando a minha alma e ela está sendo sarada. O tempo não tem o poder de curar ou de tirar de nós a tristeza que é causada por situações diabólicas. A realidade disso é que toda semana pessoas estão pulando na ponte por causa dessas questões chamadas questões diabólicas. Você acha que ele já não falou com Deus? Deus, pelo amor de Deus, me perdoa. Você acha que ele já não disse para Deus: Deus, por favor, eu não quero fazer isso? Claro que já. Mas por que ele toma então essa decisão e faz isso? Porque ele não entendeu que ainda precisa não somente confessar para Deus para ser perdoado, mas precisa ser curado na sua alma. Ele precisa de alguém do lado. Isaías diz assim: assim como o ferro afia o ferro, assim somos nós afiamos um ao outro. Quando você se depara em um momento perigoso, o teu organismo automaticamente ele libera adrenalina na corrente sanguínea, que você toma decisões que você jamais pensava que você iria tomar. A reação que você tem é real. E depois você para e diz assim: mas como que eu tomei essa reação? Como que eu fiz isso? Porque isso está dentro de você. Agora preste atenção, que muitas das pessoas estão presas exatamente em situações diabólicas, e elas estão perdendo a vida, tirando a vida, perdendo a alegria,
perdendo o sabor, muitas pessoas enclausuradas, muitas pessoas dentro dos quartos trancados, escuros, muitas pessoas mais sem fé, mais sem vontade, e pessoas, a cada dia que passa, o número de remédios, tarja preta, aumenta-se a venda, porque o mundo está vivendo uma situação tão difícil. É evidentemente que quando a tristeza bate, ela nos desestabiliza. Mas aprendemos algumas lições no Salmo 42, e eu quero falar sobre essas lições com você essa noite. Preste atenção. Lições para vencer a tristeza da vida. Primeiro, direcione sua dependência para Deus. Fala comigo, direcionar minha dependência para Deus. Olha o que diz o versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Direcione a sua dependência para Deus. Se você quer vencer a tristeza, você precisa direcionar a sua dependência no Senhor. Meu irmão, pode tudo estar dizendo não, mas Deus não disse nenhuma palavra, continua dependente dEle. Você precisa ansiar pelo Senhor. Você precisa focar no Senhor. Você precisa olhar para Deus. Sua dependência é dEle. Em vez de ficar focando no passado, em vez de ficar focando em pessoas, em vez de ficar focando em feridas, isso não está adiantando absolutamente nada. Foque a tua dependência em Deus. Escute o Salmo 116, versículo 3 até o 6, diz assim: as cordas de morte me envolveram, angústias do Seol. Seol, essa palavra quer dizer inferno. Angústias do inferno vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então chamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Foque a sua dependência em Deus. Se você está focando a sua dependência em alguém, simplesmente você vai fracassar. Foque em Deus, olhe para Deus. Assim como a corça anseia por águas, assim, ó minha alma, anseia por Deus. Tenha paixão por Deus, tenha amor por Deus, se envolve com Deus, gaste tempo com Deus, busque Deus, fale com Deus, que por certo Ele vai livrar a tua alma da morte. Segunda coisa, primeira coisa, foque o seu pensamento, sua dependência em Deus. Segunda coisa, refine sua fé no Deus vivo. Salmo de número 42, versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Veja que o salmista ele é enfático em dizer: a minha alma tem sede de Deus, vírgula. Vírgula na língua portuguesa significa espaço de tempo. Por certo, quando ele está escrevendo, ele diz: a minha alma tem sede de Deus. Sim, a minha alma tem sede de Deus. Aí ele faz uma vírgula, ele pensa, ele analisa, e de repente ele continua escrevendo e ele diz: mas do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus, sem olhos enxerga. A minha alma tem sede do Deus que tem boca e Ele fala, e Ele está falando com você essa noite. A minha alma tem sede do Deus que tem pés e Ele anda, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. A minha alma tem sede do Deus que a sua mão não está encolhida, os seus braços não estão encolhidos, para que não possa nos abençoar. A minha alma tem sede de Deus, que Ele levanta os teus olhos e Ele contempla tudo aquilo que Ele fez, e Ele olha para mim e Ele diz: você é a coroa da criação que eu fiz, você é o melhor que existe nessa terra. Então, meu irmão, Deus não quer que eu viva uma vida de tristeza. Deus quer que eu viva uma vida feliz.
O salmista, ele vem trazendo várias palavras e ele diz: feliz é o homem. Jesus no Sermão do Monte, ele traz uma palavra e ele várias vezes ele repete: bem-aventurado ou feliz aquele. O que muitos estão fazendo é buscar um Deus chamado Deus da religião. Eu vou no domingo na igreja porque acostumei na igreja. É o Deus da religião. Buscam guaridas num Deus que não pode fazer absolutamente nada. Você precisa relacionar com Deus vivo. Você tem que ter intimidade com Ele. Muitos creem em Deus, mas não se relaciona com Ele. Eu creio em Deus, eu creio em Ti, Senhor, eu sei, mas não há relacionamento, não há contato, não há busca, não há intimidade, não existe aquele momento que Ele diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala em secreto comigo, porque eu que escuto você em secreto, vou abençoar a sua vida. Não está faltando esse relacionamento, está faltando esse tempo. A Bíblia fala de 3 jovens que o rei colocou uma estátua e diz: olha, vamos ter que adorar quando todos os instrumentos tocarem. Aqueles 3 jovens não curvaram: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei pega eles, lançam dentro da fornalha. E quando eles caem na fornalha, aqueles 3 jovens tinham intimidade com Deus. Olha para o teu vizinho e diga para ele assim: se você tiver intimidade com Deus, Deus te livra do fogo, meu irmão. Deus te livra da fornalha, meu irmão. A Bíblia diz que aqueles 3 jovens foram lançados dentro daquela fornalha. E de repente o rei está sentado assistindo, olhando de camarote o que vai acontecer com aqueles 3 jovens, dizendo: desobedeceu a minha ordem, desobedeceu o que eu disse que era para fazer, agora pague a consequência, para que toda a nação saiba que eu tenho poder, que eu sou poderoso. Mas quando ele olha para dentro daquela fogueira, ele contempla 4 pessoas. E ele olha e ele diz: olha, não lançamos 3? Alguém chega para ele e diz: sim, rei, lançamos 3, Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas eu estou vendo 4. E ele vai dar uma resposta do quarto que ele está vendo. E ele diz: e o quarto que eu estou vendo, ele tem a aparência dos deuses. Ei, meu irmão, o quarto que ele estava vendo era aquele que tinha intimidade com Sadraque, Mesaque e Abednego. É aquele que tinha contato, é aquele que eles buscavam, é aquele que eles adoravam, é aqueles que eles olharam para o rei e disse: olha, se Deus livrar, a gente vai viver. Se Ele não livrar, a gente vai morrer. Mas nós não vamos adorar outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, o Senhor sobre todas as coisas. Terceiro, avalie, porque de trás das suas lágrimas pode estar uma provação. Todo mundo que passa por uma provação é porque alguém espera que ele seja aprovado. Não estou dizendo que Deus prova, não, mas Ele permite provações. O apóstolo Tiago diz que Deus não pode tentar ninguém, ou Ele não vai provar ninguém, mas Ele permite. Existem situações na sua vida que permite, que Deus permitiu. Escute o versículo 3 do Salmo 42. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Veja o que o salmista está dizendo: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Ele está focado nas lágrimas. Ele não está focado em Deus. Ele está focado nas lágrimas. A ponto de alguém perguntar e dizer: onde está o seu Deus? E ele não ter resposta. Você avaliou seu coração. Pastor, avaliei meu coração. As razões, as raízes naturais são passageiras. Eu passei por tudo isso. Pastor, avaliei meu coração. As raízes diabólicas, elas foram expulsas da minha vida porque eu assim fiz. Mas você pode estar vivendo um momento que você está sendo provado para ser aprovado.
Escute o que diz Lucas capítulo 8, versículo 13. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Sabe o que esse texto? Jesus está dizendo que veio o semeador e semeou a semente. E ele disse que essa semente caiu em algumas terras, em alguns lugares. E o texto diz que ela caiu em meio pedras. São aqueles que recebem a palavra, aqueles que todo domingo ouvem a palavra, aqueles que todo domingo estão ouvindo, mas não tem raiz. Não cria raiz. Quando vem a provação, desistem. Por que desistem? Porque não criou raiz. Se você não esteve aqui, você não viu, você pode entrar lá no canal, nosso canal do YouTube, Lagoinha Vila Velha. Tem uma série de mensagens, são 7 pregações, falando sobre plantados na casa de Deus, onde nós falamos de plantar e de criar raiz. Assiste lá. Crie raiz, irmão. É a raiz que não deixa a árvore cair no dia da tempestade. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação. Deixa eu perguntar, quantos homens e mulheres felizes eu tenho aqui? Você está perseverando na provação? Feliz os que perseveram na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu para aqueles que Ele ama. Meu irmão, é tempo de crescimento. É tempo de crescer. Olha para o teu vizinho de novo. Diga para ele assim, meu irmão, é tempo de crescer. Fala com ele assim, para de mimimi, rapaz. Para de chororô. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Mal me quer, bem me quer. Mal me quer, mal me... Ei, irmão, não é tempo disso mais não, filho. É tempo de crescimento. Onde você chegou não é o ponto da tua animação. Onde você chegou é o ponto da sua partida. Deus ainda tem muito mais para fazer com você. Você foi aprovado. Ei, quem foi aprovado no Enem o ano passado não chegou. Ele foi o ponto de partida. Tem muita gente que está querendo ser aprovado esse ano. Ei, ponto de partida para uma nova caminhada, para uma nova história. Acredite nisso. O que Deus tem para fazer na tua vida é muito maior do que o que Ele já fez. Deus quer realizar coisas tremendas por você. 4º lugar. Pare de remoer o passado. Pare de remoer o passado. O passado está te causando tristeza. Olha o Salmo 42, 4. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzido à procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e com ações de graças, entre a multidão que festejava. Para de remoer o passado. Quando eu lembro do passado, dessas coisas, eu choro angustiado. Chora porque deixou passar uma grande oportunidade. Chora porque perdeu. Agora preste atenção, que ele está dizendo que ele estava indo para a casa de Deus. E tem muita gente que vem para a casa de Deus, mas ele está indo como o salmista está colocando. Olha como ele ia, pois eu costumava ir com a multidão. Gente, quem acostuma ir com a multidão vive uma vida triste.
Deus tem o poder de falar para uma multidão, tem, Ele está falando aqui essa noite para uma multidão, mas Deus quer ter relacionamento com você. Se você não tem relacionamento com Deus, você está indo com a multidão, e olha o que Ele diz: conduzido à procissão à casa de Deus. Quer dizer, eu estou indo porque todo mundo está indo, eu estou fazendo porque todo mundo está fazendo, com cantos de alegria, com ações, com festa, mas eu estou festejando porque existem muitos que estão festejando, eu estou fazendo porque existem muitos que estão fazendo. Deus não está chamando você para fazer porque os outros estão fazendo, Deus está chamando você para fazer porque Ele quer ter um relacionamento com você, algo mais próximo. Não ande atrás da multidão. Quantos aqui dirigem? Você vai sair do culto aqui, vai pegar o seu carro ali fora, você vai pegar a estrada, e quando você começar a dirigir, você vai dirigir olhando para uma parte do seu carro chamada para-brisas. Mas no para-brisa tem um espelhinho que é colado ali. Aquele espelhinho é chamado de retrovisor. Existe ele ali e existe na lateral. Alguns tem na lateral, né? Alguns. Para que serve o retrovisor? É para você dirigir olhando para ele. Você dirige olhando o retrovisor, vamos que vamos. Você dirige olhando aonde? Para a brisa. Para que o retrovisor serve? Apenas para te lembrar aonde você passou, para te mostrar alguma coisa que está vindo atrás. Simplesmente isso. Agora preste atenção. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus essa noite está chamando você para pegar a direção da sua vida e olhar para frente. Parar de olhar o retrovisor. Porque tem gente vivendo olhando retrovisores. E quem olha retrovisor, ele vai fazer duas coisas: ou ele vai parar e estacionar, ou ele não vai conseguir avançar. Olha o que diz Eclesiastes. O texto é bem enfático em dizer: você não pode ficar olhando para o passado. Olha o que diz: não diga, Eclesiastes 7:10. Não diga. Ele está dizendo bem forte. Salomão está escrevendo dizendo: não diga, porque os dias do passado foram melhores do que hoje? Pois não é sábio fazer essa pergunta. O que Salomão está querendo ensinar? O passado não foi melhor do que hoje. E ele diz: não diga, o passado foi melhor do que hoje. E ele diz: não é sábio fazer essa pergunta. Irmão, tem muita gente vivendo o passado, e Salomão está nos ensinando: não é sábio. Quem está vivendo do passado está com tolice, está paralisado. O passado foi ótimo, o presente é uma construção para o futuro. Viva hoje o melhor de Deus para você. E em último lugar, eu quero que você fique em pé, meu Senhor. Para que você vença a tristeza quando ela bater. Renove sua esperança em Deus. Fala comigo: renovar a minha esperança no Senhor. Olha o que diz o versículo 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Impossível estar ao lado de Deus e perder. Impossível estar ao lado de Deus e viver uma vida triste. Impossível estar ao lado de Deus e viver tristezas.
Se você está vivendo uma vida de tristeza, avalie hoje, porque talvez você não está ao lado de Deus. Você está como os filhos de Corá estão dizendo: nós estamos indo junto com a multidão. Estou indo porque todo mundo está indo. Estou na igreja porque todo mundo está. Se você estar ao lado de Deus, há esperança para a tua vida. Jó disse, e ele escreveu dizendo: ainda que a árvore seja cortada, fica apenas o tronco, ao cheiro das águas vai brotar novamente. Há esperança para a tua vida, há esperança para você. Ei, meu irmão, que eu quero terminar essa noite dizendo: Deus te trouxe aqui para que você saia com seu coração cheio de esperança essa noite. Impossível viver com Deus e não viver feliz. Impossível viver com Deus e não ter alegria. Por isso coloque a sua esperança no Senhor. Quando a tristeza bater, coloque a tua esperança naquele que é fiel, naquele que é verdadeiro, no Deus fiel sobre todas as coisas. Olha o que diz Jeremias capítulo 14, versículo 22. Somente tu podes, Senhor nosso Deus. Portanto, a nossa esperança está em ti, pois tu fazes todas as coisas. Jeremias 31, 17 diz: por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Levante a tua mão direita assim o mais alto que você puder. Quero declarar uma palavra profética essa noite na tua vida. Há esperança para o teu futuro, há esperança para a tua vida, há esperança para você. Receba de Deus essa noite, cheio de esperança o teu coração. Viva ao lado de Deus, não com a multidão. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Ei, irmão, deixa eu dizer para você: a esperança não decepciona. Você não vai ser decepcionado se você colocar a tua esperança em Deus. Coloque a tua esperança no Senhor. Abalados, não seremos abalados.